O assunto da prosa do dia hoje é o discurso que o jornalista Assis Chateaubriand fez no dia em que esteve aqui, em 20 de agosto de 1966, por ocasião da emancipação do município. Na verdade, o velho capitão não discursou. Ele apenas trouxe o discurso escrito e quem leu foi o ator Lima Duarte, que era funcionário, né, do Chateaubriand e trabalhava na TV Tupi, era ator de novelas, era locutor de rádio, trabalhava numa das emissoras de rádio do Chateaubriand. Enfim, era o escudeiro, né, vamos dizer assim, do Chateaubriand. Era um assessor de assuntos aleatórios. Mas é como se ele tivesse proferido. Afinal, o discurso era dele, né? Chateaubriand, de Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que naquele dia emprestava seu nome para um novo município que nascia naquela data. Pouco conhecido é esse discurso. Tem muita gente que nasceu aqui e outros que aqui moram há 60 anos ou mais e desconhecem as palavras de Chateaubriand aos presentes no almoço de emancipação, realizado numa barraca de tronco de palmito, nas imediações de onde hoje é a Igreja São Francisco de Assis. Muita gente pode falar assim, grande coisa, que importância tem isso. Não tem importância, né? Não é assim, nossa, que importância. Mas para a história tem importância sim. É normal você ouvir de pessoas que Chateaubriand era o dono das terras daqui e que ele era um mau caráter. Dono das terras, aqui, o Chateaubriand nunca foi. E mau caráter é uma afirmação dos inimigos dele. Aí você pergunta para as pessoas daqui que fazem essas afirmações, quem era no Brasil? A resposta é simplesmente, não sei. E você aí, sabe quem foi Chateaubriand Bandeira de Melo? Nós vamos falar do discurso. Chateaubriand era um homem de alto nível intelectual, alto nível de instrução e conhecimento, era jornalista, advogado, foi embaixador do Brasil, foi lá na Inglaterra e foi senador da República. Na época era o maior empresário de comunicação desse país. Ele fundou uma cadeia enorme de rádio e jornais pelo país afora. Foi ele quem trouxe a primeira televisão ao Brasil, a TV Tupi, lá em 1950. E foi esse nível intelectual com que ele escreveu o discurso. Com essas palavras que ele trouxe para Assis Chateaubriand, a sua fala no dia da emancipação. Foi um erro, porque ele deveria ter escrito uma fala mais própria para um público simples que o esperava. Não só simples, eu diria um povo simplório, para falar a verdade. Sem falsa modéstia, um bando de caipiras. Era o que éramos, caipiras. Sim, senhor. É verdade que havia entre os presentes políticos da época, algumas personalidades da sociedade da época, que incluía médicos, advogados e outras pessoas com um nível escolar superior. E foi pro Pimentel que o Chateaubriand escreveu o discurso, pois ao Paulo Pimentel se dirige na maior parte das linhas do discurso do Chateaubriand. Ele inicia o discurso fazendo questão de deixar claro que não queria seu nome na cidade aqui. Por ele, o nome deveria ser Raposo Tavares, o Bandeirante. Pediu que o nome dele, Chateaubriand, fosse provisório até que colocassem outro nome. Foi provisório definitivo, né? Pois já tem quase 60 anos e eu não vejo nenhuma possibilidade de mudança de nome, nem necessidade.
A besteira foi ter trocado Tupãssi pelo nome de alguém que nem queria ser homenageado. Pelo menos é o que ele dizia, coisa que eu também duvido. Sabe por que eu duvido? Você já ouviu aquela história de que quem desdenha quer comprar? É aquela história. Ai, eu não quero. Ah, para com isso. Ah, contar isso para outro. Então, prosseguindo com o discurso, Chateaubriand chama o governador Paulo Pimentel de jagunço. Isso mesmo, jagunço. Chateaubriand sempre teve uma tara pelo jaguncismo. Jagunço para ele era sinônimo de amigo, companheiro. Essa era a razão pela qual ele criou a... Você já ouviu falar da Ordem do Jagunço? Pois é. Uma condecoração criada pelo Chateaubriand para homenagear pessoas que, segundo a percepção do Chateaubriand, mereciam destaque. Conferida tanto a nacionais quanto a estrangeiros. Um prêmio que durou apenas durante a vida do polêmico jornalista, primeiro e único grão-mestre da Ordem dos Jagunços. Ele teve a petulância de agraciar o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, com essa medalha, quando ele era embaixador do Brasil lá na Inglaterra. Ele chegou a colocar no Churchill um gibão de couro usado pelos jagunços do sertão nordestino. Aquele... como é que chama? Aquela jaqueta de couro que os nordestinos usam, né, lá na vaquejada e tal. Foi uma piada, né, que o Churchill levou numa boa. Conforme a definição nos dicionários, jagunço ou capanga era um indivíduo que no Nordeste brasileiro se dedicava à proteção e segurança de lideranças políticas. O termo deriva do quimbundo, junguzo, ou do iorubá, jagun-jagun. Ambas são palavras que vêm de palavras que significam soldado. O jagunço era um sertanejo que possuía uma arma de fogo e um punhal de aço e estava sempre pronto para lutar por um amigo sem cobrar nada. Mas, no fundo, pelo que se observa na trajetória de Chateaubriand e nas próprias palavras desse discurso, o velho capitão tinha um certo apreço pelo significado que se dá à palavra jagunço aqui no Sul, que tem mais a ver com o sinônimo de matador, matador profissional, às vezes matador de aluguel, por aí. Pois é, tem mais a ver com o sinônimo de matador, elemento a serviço dos coronéis para retirar poceiros de terras e encher de bala os desafetos desse povo que manda. Pois bem, numa entrevista que eu fiz com o ex-diretor da colonizadora que colonizou Assis, o Rudi Alvarez, ele me disse que na época da colonização, a colonizadora tinha muitos homens armados. E ele mesmo disse, ele me disse isso numa entrevista, que chamavam esses homens de guardas florestais, mas o povo chamava de jagunço. No discurso, Chateaubriand destacou que o jagunço era a condição de prestígio para uma província que o possui e o alimenta. Destacou a importância do jaguncismo. Ele adorava, sabe, esse negócio de jagunço. Para ele, jagunço era o máximo. Pois bem, ele destacou a importância desse jaguncismo a serviço do poder em Minas Gerais. Para ele, conforme pronuncia em suas palavras durante o discurso, o ex-presidente da República, Arthur Bernardes, foi um jagunço a quem chamou de democrata autoritário. Excelente e autêntico exemplar do jaguncismo montanhês é que em Minas tem muitas montanhas. Arthur Bernardes foi presidente de 1922 a 1926. No governo dele houve detenções, torturas do que ele chamava de rebeldes,
de simpatizantes do outro lado, de pessoas que eles consideravam suspeitos e seus parentes, isso por todo o país. Arthur Bernardes foi um ditador. Na maior parte do discurso, Chateaubriand não esconde a sua aprovação ao regime militar, ao governo que governou com linha dura e mão de ferro esse país. Não é à toa que foi provado recentemente que os diários associados do Chateaubriand apoiou o golpe militar que levou o país a uma ditadura em 1964. Daí, em 1966, o governador Paulo Pimentel tinha sido eleito governador do Paraná pelo PTN, com apoio da UDN e UDC. Mas daí em abril houve a implantação do bipartidarismo, os partidos se uniram, você vai para lá, você vem para cá, houve a divisão, quem era contra o governo virou MDB e quem era a favor virou Arena. E ele foi para a Arena, partido do governo federal, de quem Chateaubriand era de casa. Você sabe o que significa de casa, né? Mais precisamente da cozinha. Chateaubriand, que tinha influência junto à presidência da República para facilitar a autorização de Assis Chateaubriand, do município, né, se tornar emancipado de Toledo. Em resumo, Chateaubriand já era fascinado por jagunços e veio ser, vejam só vocês, homenageado num sertão onde jagunço fervia que nem formigueiro, fervilhava, não é essa a palavra correta? Foi como barata caindo num pote de melado. Você imagina uma barata caindo num pote de melado? Como ela se melaria, hein? Acho que Chateaubriand só não ficou por aqui porque na época ele já estava muito doente, precisava de cadeira de roda, de cuidados médicos especiais. Senão podem ficar numa certeza. O Chateaubriand teria ficado aqui em Assis. Em nenhum momento no discurso Chateaubriand se dirigiu aos simples mortais comuns presentes naquele almoço. Pareceu mais um discurso para a elite carioca ou paulistana, estudada e conhecedora da política nacional. Em nenhum momento ele agradeceu a homenagem. Ele estava recebendo um município, né, com o nome dele. Você já imaginou você ter o seu nome dado a um município do tamanho de Assis Chateaubriand, que na época era muito maior? Você não agradeceria, né, o município, aquele povo que estava ali? Pois é. Em nenhum momento ele fez isso. Em nenhum momento. Não disse o que representava para ele ser homenageado com o seu nome, batizando uma cidade aqui no oeste do Paraná, a última fronteira do oeste, a última fronteira agrícola. Nem disse o que esperava para o futuro de um lugar que levava seu nome. Falou e não disse nada. Essa é a grande verdade. Perdeu tempo citando políticos de outros estados que aqui ninguém sabia quem era, jogou palavras ao vento ao citar frases sem nenhum sentido para a ocasião, não deixou claro o que queria dizer com tanta referência ao jaguncismo, não fez nenhuma menção aos políticos e demais autoridades locais, muito menos aquele povo ali presente. Ele em nenhum momento falou senhoras e senhores, não, ele simplesmente deu de ombros. É como se tivesse dado de ombros aquelas pessoas que estavam ali. Para ele, estava pouco ligando quem estava ali. Ele queria fazer o discursinho dele, elitizado, bonitinho, falando ao governador do estado. Grande coisa. Foi mal educado, foi arrogante a usar de um discurso totalmente fora dos propósitos daquele dia. Foi mal agradecido diante de tamanha homenagem que recebeu. Fez pouco caso da ocasião, fazendo parecer que dar o nome da cidade a ele era uma besteira.
É bem possível que ele também achasse ser uma besteira, por isso insistiu para que o nome da cidade fosse Raposo Tavares, um homem que matou milhares de índios em nome de desbravar o Brasil, o que seria uma bobagem igual a que foi feita, dar o nome de uma cidade a uma pessoa que nem sabia que o lugar existia e que nem queria que usassem seu nome. Quer saber? Quer saber? Nós deveríamos ter continuado como Tupãssi. Essa é a verdade, meus caros. Em um dos trechos iniciais, Chateaubriand afirma que aceitou ceder seu nome para batizar a cidade porque o dono da colonizadora, Oscar Martinez, e o jornalista Davi Nasser, o enganaram. Ele chama os dois de gringos, dizendo que fizeram dele o mesmo que se faz com um frango, mata e cozinha numa panela. Ele conta que só foi enganado porque estava meio defunto. E estava mesmo. O próprio Oscar Martinez me disse em 2010 que ele e Davi Nasser enganaram Martinez. Mentiram que o povo havia feito uma reunião e escolheram o nome do Chateaubriand numa votação. Mentira, isso nunca existiu. Deixou claro que o nome da cidade nasceu, na verdade, de quê? De uma mentira. Chateaubriand, além de um texto formal em seu discurso, usou de palavras muito estranhas ao vocabulário caipira local. Ele chamou Martinez de biscainho e Nasser de turco. Você sabe o que é biscainho? Quase ninguém ali sabia que o turco era o Nasser e que biscainho é uma referência a quem nasce na região de Biscaia, na Espanha. No caso, o espanhol era Oscar Martinez. Prosseguindo no discurso, Chateaubriand tenta explicar que, na verdade, foi ele que enganou aos dois e afirmou: aqui estou sem pernas, porque ele estava na cadeira de roda, mas com um miolo para desmoralizar contra os dois intrusos. Disse isso e declarou que não era personalista, ou seja, que não gostava do nome dele ser usado em nada. Não queria que os paranaenses usassem o nome dele aqui no município e pediu que fosse assim provisório. Ele não queria nem retrato dele pendurado em lugar algum. Isso ele destacou, fez questão de destacar no discurso. Eu fico aqui imaginando a cara do povo presente naquele almoço de emancipação, ouvindo o discurso de Chateaubriand na voz do Lima Duarte. Um povo simples aplaudindo sem entender uma palavra do que aquele homem dizia. Do tipo: esta cidade é um híbrido das 1001 noites de Dom Quixote de la Mancha. Quem sabia o que é? Aquele povo sabia lá o que era híbrido e quem foi Dom Quixote? Deve ter sido igual aos discursos do prefeito Odorico Paraguaçu, personagem de Chico Anísio, quando ele não dizia nada com nada e terminava na frase: palavras são palavras, nada mais do que palavras. Aí o povo aplaudia, como se tivesse entendido tudo. Tudo que eu digo aqui é baseado em pesquisas, em documentos, reportagens da época, livros de credibilidade e depoimentos de quem viveu naqueles dias. Eu não faço afirmações com base em boatos ou no que disse o Nezinho do Jegue ali, ou o tiozão dali, aquele tiozão que parece saber tudo, mas que não sabe bosta nenhuma. Eu entrevistei diversas vezes os homens que colonizaram essa cidade. Os dois que eram donos das terras, Oscar Martinez e Adísio Figueiredo dos Santos. Os ex-prefeitos e colonizadores Rudi Alvarez e Manuel Ramos. Além de inúmeros políticos e outros pioneiros que colonizaram esse município. Nenhum deles, nem Oscar Martinez, com quem falei por 2 horas em 2010, ou Rudi Alvarez, com quem convivi, que era meu amigo pessoal, nenhum me convenceu de que o jornalista Chateaubriand mereceu tamanha homenagem ao receber, ao ter o nome dele dado ao município. Nenhum deles me convenceu de que Tupãssi precisava trocar de nome. Eu sempre perguntei: precisava mesmo trocar de nome? A resposta para isso, para a minha pergunta, de todos que entrevistei, que viveu aquela época e que decidiram esse nome, foi assim:
era o melhor para aquele momento. E o que foi feito, foi feito. E daí eu pergunto, fazer o quê? E você, o que acha disso?